Consultoria, mentoria e assessoria. Qual é a diferença entre esses três serviços e como eu ofereço cada um deles, de repente, para você implementar na tua operação aí como designer, social media, gestor de tráfego, assessor de marketing? Vamos para o vídeo. Eu falei no vídeo anterior, né, sobre como funciona o meu processo de aquisição de clientes. Se você não viu, clica no card aqui ou na descrição, vai ter o link para você ver aí. E aí é onde eu explico como eu faço a aquisição de clientes e falo sobre os três serviços que eu vendo aqui, né? Consultoria, mentoria e assessoria. E aí eu decidi gravar esse vídeo para explicar o que são esses três serviços e qual a diferença entre eles. Existem muitas definições sobre o que é cada um desses serviços. Para mim, ficou muito claro a definição da seguinte forma. A consultoria, você ensina o cliente a fazer. A mentoria, você ensina e acompanha o cliente fazendo, dando suporte contínuo até ele conseguir finalizar a execução e começar a ter resultado. E a assessoria você faz pelo cliente. Então são três formatos diferentes. Até então, até 2025, só tinha um formato, que era o formato que não dá para usar esse dedo aqui, né? Ficar mostrando para vocês. Eu usava só o formato de assessoria, onde eu fazia para o cliente. Então eu ia lá, subia a campanha, fazia o design, fazia a gestão da rede social, fazia o treinamento, fazia tudo para o cliente. Agora em 2026, depois de estudar um pouco o mercado e entender um pouco também as nuances do mercado, eu entendi que fazia sentido implementar uma mentoria e uma consultoria. E o que muda no caso desses dois? Então, a assessoria, o que a gente já faz é você executar serviços para o cliente ali de marketing, de tráfego, de social media, de design e tudo mais. Então, vamos começar pelo mais simples, que é a consultoria. O que é a consultoria? A consultoria é você recebe o cliente, entende o que ele, as demandas dele, o que ele tem de necessidade, onde é que estão os gargalos, e você mostra para ele o que ele pode fazer para modificar. Seja para ele contratar alguém mais barato que você, porque a ideia é você está vendendo uma consultoria porque ele não tem condição de pagar a tua assessoria. Então você vende para ele uma consultoria, onde você mostra para ele, ensina como é que funciona o jogo do marketing, das redes sociais, do tráfego, do design, o que funciona, o que não funciona, com base na necessidade dele, e aí ele decide se ele executa por conta própria ou se ele contrata alguém mais barato que você para de repente quebrar um galho ali inicialmente até que ele ganhe tração no negócio dele e tenha a condição de te contratar. Então a consultoria é essa coisa mais rápida ali. Geralmente ela é baseada em dois encontros, onde o primeiro encontro é o diagnóstico, onde você vai perguntar tudo, faturamento, localização, público-alvo, ticket médio, presença digital, onde é que ele está, para entender, de repente ele é um cliente mais interessante ir para o YouTube, para o LinkedIn, para o Facebook, para o Instagram, pro TikTok, no Google, porque para cada modelo de negócio tem uma especificação diferente. Então na consultoria, onde você vai coletar informações sobre ele, e aí hoje, pessoal, com inteligência artificial, você coleta aqueles dados num briefing completo, joga num cloud, joga num chat GPT, num Gemini, num notebook LM ali e fala para ele te dar um diagnóstico daquele negócio, com localização, comportamento do consumidor, faixa, tudo. E cria um diagnóstico para ele e num segundo encontro, geralmente ali com uma semana de diferença, você vai apresentar o diagnóstico e mostrar para ele onde é que estão os pontos fortes e fracos do negócio dele e de repente em que frente ele pode implementar. Pessoal, o que eu digo para vocês? Na maioria, os empreendedores brasileiros, eles são técnicos. Eles aprenderam a técnica da profissão, mas a grande maioria não aprendeu a parte de venda, a parte de marketing, a parte comercial, vender o próprio serviço. O cara é muito bom em executar, mas ele não é muito bom em vender. E quando eu falo de vender, entra também a parte de criar ofertas atrativas ao mercado. O que o mercado está demandando? Às vezes o cara não sabe. E aí você, como um consultor de marketing, como um cara que já entende do mercado, consegue trazer para ele isso com muito mais assertividade. Então isso para ele, assim, uma informação que você traz para o cara numa consultoria, abre a mente dele, muda completamente o jogo do negócio dele. Eu já, por exemplo, clínica de estética. A gente já mudou o jogo de várias clínicas de estética com uma pequena sugestão de um negócio que o cara... não tinha pensado nisso. Por quê? Porque o cara é médico, está concentrado em aplicação de botox, ácido hialurônico e tal. Ele não entendeu o modelo de negócio que ele está de repente. E aí você traz uma instrução e muda o cenário do cara. Então esse é o modelo de consultoria. Geralmente são dois encontros, é um ticket ali de R$1.000, R$1.500, R$2.000, entendeu? Para você diagnosticar e prescrever o remédio. Que aí no caso, por ser, apesar de aparentemente, talvez você fale, nossa, mas é caro. Não é caro. Às vezes uma informação que você traz para esse cara muda o negócio dele. Só que é um serviço, como é pago ali na vez, você pode parcelar. Pega o Infinity Pay, por exemplo, você ativa o Nitro, ele pode parcelar em quantas vezes ele quiser, a taxa você repassa para ele e o Infinity Pay te paga. Não tô nem ganho nada por essa propaganda aqui. Mas, por exemplo, quando é nesse modelo, eu uso o Infinity Pay, eu ativo o Nitro, cobro um pouco a mais dele e o dinheiro já cai na minha conta na hora. Ele pode parcelar até 12 vezes, a taxa ele vai pagar, eu repasso para o cliente, ou se ele quiser pagar no Pix à vista, eu dou ali os 5% de desconto para ele tranquilamente. Então, é um modelo que funciona, você pode ele cobrar de R$1.000, R$2.000, R$3.000, dependendo do teu nível de experiência, até mais do que isso. Hoje, na média, para mim, é entre R$1.000 e R$2.000
1000 e eu dou para o cliente pagar ali parcelado se ele quiser. Segundo modelo, então, é o modelo de mentoria. O que é o modelo de mentoria? Aí ele já não é mais uma vez só, ele é contínuo. Aí geralmente você pode fazer um modelo de mentoria semanal, quinzenal ou mensal, com encontros. Pode ser presencial, pode ser online. No meu caso, hoje eu estou preferindo online, que eu consigo ali compartilhar a tela, é coisa digital, eu vou ensinar o cliente a subir uma campanha, eu vou ensinar o cliente a fazer um anúncio, o que ele manda para o chat GPT, por exemplo, hoje para fazer uma arte. Hoje o cara consegue mandar um comando para o chat GPT e pedir uma arte. Então eu vou ensinar como é que você manda um prompt para o chat GPT e gerar uma arte para você. Cria um banner para mim falando de lavagem de veículo. Não, amigo, você quer uma coisa detalhada, top de linha? É um comando de 15, 30 linhas, 40 linhas para você ter uma arte fina, top, e a partir dali você só vai fazendo as mudanças em cada prompt para pedir novos anúncios para ele. É uma coisa detalhada. Então a mentoria você não executa para o cliente, você ensina ele a ir executar e vai acompanhando. Clica aqui, agora vai aqui, seleciona aqui, digita isso, isso e isso. Faz assim, aí vai no GPT, pede para ele uma descrição do teu modelo de negócio para você subir na ficha do Google. Então a gente vai fazendo paulatinamente, cobra-se um valor geralmente mensal por essa mentoria. Você pode estabelecer um prazo, tipo assim, é uma mentoria de 6 meses onde eu vou te cobrar X por mês. Ou com tempo indeterminado, às vezes você determina um prazo, tipo assim, 6 meses eu vou te acompanhar, eu vou te orientando ali, fazendo os ajustes. E às vezes o cliente fala assim, não, ela pode ficar mais um mês, mais 2, 3, enfim. Às vezes o cara quer por tempo indeterminado, até que ele tenha condição de repente de contratar. Aí geralmente, nesse modelo de mentoria, como é um modelo que você tem LTV, que a gente fala, você pode cobrar ali R$1.500 por mês, R$1.000 por mês, porque você não vai estar executando, você só vai estar ensinando o cliente a executar, que também é excelente. Às vezes atende uma demanda de um mercado aí, em 3, 4, 5, 6 meses você consegue ali mudar o jogo do cara, porque ele agora sabe como fazer. Ele pode escolher depois, quando tiver com mais demanda e não tem tempo, te contratar para você executar, ou contratar alguém, ele já sabe como funciona, mas você foi o pontapé inicial. Então, na consultoria, você aparentemente cobra mais caro porque ele é um pagamento único. Na mentoria, ele é um valor ali intermediário, porque o foco da mentoria é o LTV. Por exemplo, se ele fechar contigo uma mentoria de 6 meses, são R$6.000 que ele deixa no teu caixa, porque ele vai pagando todo mês ali no modelo de assinatura, pode ser, você pode cobrar pelo Asas, por exemplo, a cobrança chega para ele ali. Se ele decidir não continuar, ele não tem mais o teu acompanhamento, parou ali, entendeu? O que você ofereceu para ele, se ele quiser mais coisas, ele vai ter que recontratar de novo. Então, é um modelo interessante. E a assessoria, que eu já falei para vocês, é quando o cliente já tem bala na agulha e pode te contratar para você executar para ele. Então, qual que é o ideal desses três? E por que hoje eu estou usando esses 3 modelos? Porque às vezes o cliente vem para mim, ele é um cliente de pequeno porte. Hoje, o meu perfil de cliente ideal é o perfil de cliente que fatura mais de 80 mil por mês, por exemplo. Porque eu até já fiz um post sobre isso lá no Instagram do Café. O Sebrae recomenda que as empresas investam de 5 a 15% do faturamento em marketing. Cara, se você encontrar um que investe 10%, bota esse cara numa berlinda e beatifica ele. Porque na grande maioria, pessoal, é de 3 a 7% do faturamento, que é o percentual que não pesa no caixa do cara. Principalmente em modelos de negócio que tem muita oscilação. Então, às vezes, 10, 15% do faturamento é um peso para ele. E aí é onde aumenta o cancelamento, né? O churn que a gente fala. Então, para você evitar ter muito churn, ter muito cancelamento, você cria um modelo em que seja mais flexível para o cliente. Então, se o cliente não tem potencial de pagar pelo que você cobra, mas, por exemplo, a verba de tráfego que ele vai injetar, aí de repente você pode vender um outro modelo para ele mais barato, mais contínuo, mas que você não vai executar nada. Você só vai ou falar para ele o que fazer, ou você vai ensinar para ele ao longo de um tempo como fazer aquele processo. Deu para entender mais ou menos? Então, essa é a dinâmica. Então, por exemplo, no meu caso aqui, a minha consultoria, que é a parte de 2 encontros, ela vai variar entre R$1.000 e R$2.000. Para mim, isso é um valor tranquilo, não me dá trabalho. A mentoria, eu vou cobrar dependendo do cliente ali e dependendo da quantidade. Não, ele quer encontros semanais, então é um pouco mais. Não, ele quer encontros quinzenais, aí é um pouco mais. Não, ele quer encontros mensais, aí são valores diferentes porque tem volume. Eu vou ter que gastar mais horas com esse cara ali, geralmente encontros de 1 a 2 horas no máximo, tá? Que a gente vai ali trocando ideia porque algumas coisas demandam um pouco mais. Então, numa mentoria, dependendo do perfil do cliente, eu cobro de R$1.000 a R$2.000 também por mês. Para mim tá tranquilo, gente, de verdade, assim, não me dá trabalho, eu consigo, já tenho um processo e é um ticket médio que o cara até consegue. Eu até posso subir esse valor, entendeu? É esse processo basicamente. Então varia de acordo com o tempo de cada reunião. O período dos encontros é semanal, quinzenal ou mensal, e o tempo também, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, vai depender também. Então tudo isso é flexível, vai depender muito aí eu vou flexibilizando, negocio aqui e tal, pensando sempre, no caso da mentoria, eu penso no LTV, no longo prazo. Ok? E no caso da assessoria também é a mesma coisa, onde a gente implementa ali, aí
também vai variar dependendo do que o cliente vai precisar, de material, design, enfim, também nessa faixa aí. Aí geralmente parte de assessoria, hoje o meu público ideal é que eu consiga cobrar de 3 a 6 mil reais, 6, 7 mil reais, né? E ele tem ainda mais um percentual para injetar de tráfego pago ali, mas geralmente está nessa média de ticket médio, com contratos que variam de 3 a 6 meses, podendo se esticar para 12, enfim, até mais ali, mas geralmente fica entre 3 e 6 meses, é um tempo ideal para a gente ver se dá liga, se a gente consegue implementar no longo prazo. Basicamente isso, não tem segredo, você pode ver se funciona para você, implementar isso, mas como que funciona? É para nunca sair da mesa de negociação sem fechar alguma coisa com o cliente, beleza? Sugestão de tema, comenta aqui embaixo, deixa aqui para a gente poder abordar, quero trazer um pouco dessa visão de venda comercial, gestão do negócio, para que você possa expandir um pouco mais, parar de se enxergar só como uma pessoa do design e começar a se comportar como um empresário, como um empreendedor, como um cara de negócios. Isso vai mudar muito a tua percepção de mercado e a forma como o mercado te enxerga. Isso vai agregar muito mais valor para a tua jornada, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Sugestão de tema, manda aqui. A gente se vê por aí. Tamo junto.